Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Na verdade, mais um episódio não, Fel. O primeiro episódio de No Palco Cast. Aqui é Mike Pandolfo na voz e hoje eu quero iniciar com o comandante. Hoje esse cara tinha que ser o primeiro convidado. Não tem como. Para você entender o ambiente, No Palco Cast é um lugar onde o convidado ele é o palestrante principal. Nós vamos conhecer a sua história, a sua jornada, as suas dicas e estratégias. E hoje eu tinha que trazer esse cara que tá revolucionando, tá sendo referência no Espírito Santo. Eu já falei para ele nos bastidores. Quebrou a regra de evento no estado do Espírito Santo. O palco hoje é dele. Com vocês, Wander Miranda! Obrigado, Wander, Mike. seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, cara. Me sinto honrado, viu? Parece até que eu tô realmente sendo recebido no palco para palestrar. Ficou muito legal. Você tá mandando bem, muito bem nisso, tá? Obrigado. Parabéns, Você cara. tinha que ser nosso primeiro convidado. Valeu. Falei que os meninos me perguntaram assim, Mike, tem que ser alguém que fez uma grande referência no estado, que tem feito alguma coisa. Eu falei, eu já sei o cara certo. Porque de verdade, Wander, o que você está construindo hoje com a Enjoy, muitas pessoas tiveram essa vontade, mas tiveram essa coragem. Você teve essa coragem. Já falei para você que você quebrou a regra em relação ao evento, como foi o Máquina de Resultados. E agora a minha pergunta inicial, que eu sempre quis te fazer, mas só que você não para. E aí eu tive que parar você aqui para te perguntar. Quando você começou a empreender, como foi que eu sei que você assumiu aí o manto, né, no lugar do seu pai em relação ao Rodão Pneus? Mas aí você iniciou lá atrás. Como foi para você ter que assumir o manto de uma empresa que já estava funcionando? Sim. Mike, bom, obrigado vocês aí por estarem com a gente aqui, né? Por se permitirem também hoje tirar um tempo para se desenvolverem. Prazer, eu sou o Wander Miranda, sou fundador e CEO da Enjoy. E hoje sou gestor também da Rodão Pneus, que é uma estrutura de negócio tradicional. São 2 auto centers aqui no estado, que já tem 36 anos, né? Então, assim, é um orgulho realmente ainda estar dentro dessa organização, fazendo parte. Não só isso, coordenando o negócio. Mas esse processo, Mike, de transição, um negócio familiar, não foi tão simples às vezes quanto parece. A gente olha de fora e não sabe os desafios, né, que vivemos. Mas eu tinha 19 anos, desde sempre trabalhava no negócio, desde criança, né? Então, uma hora eu estava lavando a louça, hora eu descia para a borracharia, que ficava embaixo, e me sujava todo lá, montando e balanceando pneu. E eu cresci naquele ambiente, de alguma forma ajudando meu pai, ajudando minha mãe. Minha mãe sempre valorizou muito o trabalho e nos incentivou a estudar e trabalhar, né? E sou muito grato por isso, inclusive honrando meus pais aqui, porque eu sou quem sou, primeiro por conta de Deus, segundo porque eles me deram educação. Mas, passado o tempo, minha mãe sempre fez muita questão que a gente estudasse, meu pai não teve essa oportunidade, tem até a 5ª série. Minha mãe estudou bem a modo do tipo de educação que se tinha na época dela, com muito desafio financeiro, né, limitado e tal. E minha mãe teve uma vida muito difícil, realmente, em alguns casos, de miséria. Minha mãe lembra de uma madrugada que ela fala assim, cara, contava cada segundo. Ela tinha 7 anos de idade e passou fome aquela madrugada, sem ter o que comer, porque o pai era muito bruto. Eles tinham passado um dia sem alimento, e quando foi à noite, quando eles sentaram-se à mesa e receberam um pacote de macarrão para cozinhar, não tinha sal, não tinha molho, não tinha nada. E várias meninas, né, eram 10 filhas, sentadas à mesa, e minha mãe reclamou que o macarrão estava sem sal e sem sabor, sem molho. Com 7 anos de idade, meu avô, na época, deu um tapa no prato e falou, olha, agora você fica sem comer e vai pro seu quarto. Uau! E ela passou aquela madrugada lá. E hoje ela lembra de cada segundo dessa vivência, dessa madrugada, que ela não dormiu, já tinha passado o dia sem comer. Então, isso foi muito marcante para ela e fez com que ela quisesse fazer algo diferente pelos seus filhos. Então, minha mãe viveu em função da gente. Tudo que ela fazia, tudo que ela desenvolvia, onde ela colocava a gente para estudar, pensando que ela jamais permitiria que nós tivéssemos a mesma falta que ela teve na vida. Então, eu fui estudar numa boa escola, na época o Darwin, minha irmã também estudou no Darwin, meu irmão também. Quem conhece, quem é da região aqui da Grande Vitória, do Espírito Santo, sabe que o Darwin era uma boa escola, não sei ainda como está hoje, mas na época era grande referência. É grande referência hoje. Né?
E, poxa, eu fui estudar engenharia química contra a lógica, né? Minha mãe queria que eu fizesse administração, mas um pouco rebelde ainda adolescente. Falei, cara, fiquei 6 meses, mais vagabundei do que qualquer coisa e voltei. Voltei e falei, cara, vou focar nesse negócio. Tentei um negócio por minha conta, equipar, cara, era um negócio de acessórios. Deu errado, meu pai suportou aquilo ali. Mas em algum momento eu olhei para dentro do negócio com mais atenção e comecei a entender qual que era a dinâmica financeira. E tinha um cara que ele entrava e saía da loja quase todo dia. Eu falava assim, bicho... Cliente? Não era cliente. E aí eu fiquei assim, curioso com aquele cara. Eu conhecia, mas por que esse cara vem aqui todo dia, né? E falei, pai, qual é o jogo com esse cara, né? Ele, pô, meu filho, ele é um agiota, né? Ele vem e ele pega os cheques. Isso aqui eu tô resumindo. Meu pai demorou para querer abrir para me contar isso aí. Ele mantinha isso entre ele, minha mãe e só e o cara. Você estava com quantos anos aí? Ali eu tinha 18 anos, né? Isso, eu já tinha voltado de Aracruz. Deu errado lá, eu fui para lá com 17 para 18 e voltei, tinha 18, quase fazendo 19 anos. Aí eu falei, pô, agiota, caraca, pai, mas o que tá pegando? Ele, não, a gente, para construir isso aqui, a gente não tinha, chegou um ponto que não tinha mais dinheiro, eu precisei de recurso e fui buscar esse recurso. Esse cara me ajudou muito, se não fosse ele, eu não tinha construído isso aqui e tal. E ele tinha uma honra, uma gratidão por esse cara gigantesca. E eu achava aquilo legal, até hoje acho, mas até um certo ponto. Eu falei, cara, em algum momento eu entendo que ele te ajudou, mas não tá na hora da gente mudar isso. Ele, pô, não vou honrar o cara me ajudou tanto, eu tenho que continuar, isso é o trabalho dele e tal. Eu falei, poxa, pai, mas isso tá prejudicando a gente. Era 6% o custo. É uma grana. Sim. E chegou um ponto que meu pai não tinha mais cheque para trocar, então ele ficava acumulando um valor. Então, na época, era 100 mil reais. Você imagina, pô, sei lá, 15, 16 anos atrás. Nossa, Deus. 100 mil reais, quanto era hoje? Sei lá, 400, 500 mil reais? Uns 500 mil. Uns 500 mil reais. No mínimo. Era uma grana, cara. Ou seja, que já não tinha cheque. Então, ele estava sempre antecipando o recurso. Eu falei, bicho, vamos mudar essa realidade? E aí eu comecei a movimentar em alguns bancos, falei, cara, mandar faturamento e tal. Comecei a interagir mais com esse setor financeiro ali e consegui um crédito. Desse crédito a gente liquidou a conta com esse cara. E nesse meio tempo eu percebi que o negócio tinha um endividamento relevante, que não era só o agiota. O negócio tinha um endividamento que somava ali a casa dos 700 mil reais. Naquela época. Há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás. Deus. E esse desafio, né, esse acúmulo, ele aconteceu também porque, Mike, nós temos maneiras de tratar aquilo que nós vivemos, tá? Tudo que de alguma maneira, através do ambiente, através do que ouvimos, através do que vemos, entra em nós, causa em nós também uma mudança, tá? Uma mudança na forma de viver, na forma de enxergar, de se comportar. E a minha mãe, com todo o desafio que ela tinha vivido, quando ela conseguiu alcançar um status financeiro e econômico, que a borracharia deu muito certo, ao ponto de comprarem uma casa à vista, comprarem um carro e depois trocar essa casa no ponto onde seria a loja, deu muito certo, mas ela começou a ter uma coisa do tipo, cara, eu sofri tanto que agora tá na hora de pagar essa conta moral. E aí ela queria... mostrar que ela podia gastar, que ela podia comprar. Então ela começou a ter uma espécie de compulsão. Sabe? Por quê? Por conta do que foi a dor que ela viveu do passado. Que ela não tinha, ou que ela não tinha acesso, agora ela tem, agora ela pode. Podia, agora eu vou, bicho. E, cara, veio minha irmã fazendo medicina, aí veio formatura, veio casamento, veio construção da casa... Veio uma série de coisas que, cara, não era... Para pagar a faculdade de medicina, um borracheiro fazer isso já foi complicado. Sim. E nunca vai deixar de ser um orgulho na nossa vida que a minha irmã, com 4 anos de idade, dormiu na borracharia com meu pai, cara. Não tem ela é mais velha que você? Ela tem, hoje é mais velha que eu, 6 anos. Eu nem era nascido e ela estava dormindo no colo do meu pai na borracharia, por não ter onde dormir, irmão. Hoje ela é médica cardiologista. Então a gente nunca vai deixar de se orgulhar disso. Sim. Mas também em algum ponto pela falta de consciência financeira, tá?
chegou a esse nível de endividamento, porque se atropelou nos gastos, fez coisas que foi por impulso do comportamento, não era o momento. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, a gente tá quebrado. Foi assim que eu encontrei o negócio. Então, assim, Vander, seu pai não te preparou para assumir o manto. Não. A ideia dos seus pais era você seguir outra carreira. Você que viu a necessidade de entrar. Não, minha mãe queria que eu fizesse ali o negócio, queria que eu acompanhasse, mas não tinha como. Ela não pensava nessa ideia de preparação. O máximo que ela entendia era que eu devesse fazer uma faculdade de economia e administração. Sim. Eu fui fazer a faculdade, mas não tinha absolutamente nada a ver a matéria que eu vivia na faculdade com o que eu vivia no dia a dia do negócio. Muita gente não entende isso. Era distante. Você entende? A gente estava falando de cálculo 1, 2, a gente estava falando de macroeconomia. Me diz como é que eu aplico isso numa loja de pneus? A teoria, meu amigo, é uma coisa. A prática... Faz sentido, mas... Eu acredito que é por isso que muita gente, quando faz uma faculdade, não segue carreira. Porque ele quer aplicar uma teoria que na prática não funciona. Exato. Sabe? É bem assim mesmo. E essa era a ideia dela de preparação. Não deu, entendeu? Pelo contrário, eu tive que sair da faculdade para poder mergulhar um pouco mais no negócio, para tentar resolver aquela bronca. E eu entrei, vi essa dinâmica, falei, cara, vou resolver, mas com 19 anos, sem experiência e sem humildade, você não resolve nada não, irmão. Tá? Nossa, 19 anos. Porque eu não tinha humildade e nem caminho para poder chegar para o Mike, por exemplo, que o Mike hoje de 31 anos, ou o Vander hoje de 34 com a experiência que tem, se vê alguém na situação que eu vivia, é fácil. Chega para cá, vem cá. Esse problema você resolve de tal e de tal e de tal forma. E me economizaria um caminho gigante. Tremendo, gigantesco. Eu não tinha esse caminho do mentor, que cada dia mais as pessoas estão entendendo o quão importante é você comprar conhecimento, tá? Você ganha anos e anos de vida e o tempo não volta, irmão. Então, naquela época, eu não tinha nem humildade nem o caminho para fazer isso. Eu não fui procurar alguém para me dizer, vem cá, cara, tô sofrendo isso aqui, me fala, a arrogância de você poder dizer, cara, não, deixa as pessoas pensarem que eu tô bem. Isso, cara, fere tanto. E tem tanta gente que tá nessa dinâmica que se hoje pudesse olhar para si e falar, cara, eu tô sofrendo isso aqui, tem gente que já passou por isso e sabe um caminho muito mais simples que o meu. Basta que eu tenha humildade e possa me despir dessa arrogância, desse ego de ser o bom, de estar certo, de ter um negócio... não, porque o meu negócio não podem ver que ele tem vulnerabilidade. Cara, isso é uma besteira, todo mundo tem. Você pode parecer o mais incrível possível por fora, mas não precisa fazer esforço para saber que você tem suas vulnerabilidades e que o mais encantador e bonito é você mostrar essa vulnerabilidade, que as pessoas vão querer te ajudar, vão ter empatia se perceberem isso. E por não fazer isso, eu tentei pelo meu modo e fui tomando crédito em cima de crédito e fui tendo ações descompensadas, comprando mais produto, me seduzindo a situações de fornecedores para compras de volume, enquanto o varejo não perdoa. Então eu ia pondo estoque para dentro e ia prejudicando o meu fluxo de caixa, e quando eu vi, a bola de neve estava maior. E essa dívida ela se arrolou e cresceu e chegou em 2015 a 3 milhões de reais. Uau, de dívida. Exato. Meu Deus. Chegou a 3 milhões de reais. E aí, meu irmão, você... Não, e aí que eu chegava em casa, abria a porta, entrava, fechava a porta e me agachava do lado da porta chorando. Minha esposa me recebia, meu filho me recebia, mas eu não, na verdade, não tinha chegado. Você já tinha filho aí nessa época? Aí nessa época eu já tinha filho, porque eu levei 5 anos para quebrar. Nossa. Eu peguei o negócio e eu cresci essa dívida ao longo desse tempo, achando que eu estava fazendo uma boa coisa. Você pegou um caixa com qual valor quando você iniciou? Eu peguei uma dívida de 700 e levei para 3 milhões. Nossa, Deus. Em 5 anos. Por quê? Porque eu demorei para descobrir que eu estava quebrado. Eu achei que eu estava fazendo um bom negócio, girando dinheiro, sabe? E descobri que eu tava aqui, mas que cara burro, era simples, né? Mas às vezes nem tanto, sabe? Você acha que você tá jogando um jogo que tá certo você pedalar daquele jeito, mas não. Se você for olhar na íntegra, você percebe que aquilo não tá tão sustentável. E o varejo, para quem tem varejo aí e tá assistindo, o varejo, você tem que tomar cuidado, porque ele pode ser uma torneira aberta, mas um ralo maior ainda. Então, assim, Sim. O quanto ele exige de dinheiro quando você cresce,
como você tem que ter uma diversidade de produto maior, você tem que pôr estoque para dentro. Se você faz uma compra errada, o teu lucro você nunca vai ver ele. O lucro você nunca vai ver. E tem uma teoria que diz realmente que ninguém nunca viu o lucro. Né? Uma coisa é fluxo de caixa. Verdade. Outra coisa é o quanto seu negócio lucra, mas isso é exercício. Tá? Então, se você não toma cuidado, você começa a crescer e expandir sua variedade de produto e você começa a financiar o seu estoque. E se você não tiver o capital para isso, você vai tomar crédito e vai criar uma bola de neve. Tá? Então tem muita gente que está vivendo essa dinâmica. E como ela vai de pouco a pouco, o cara não percebe. Chega um momento que ele vê, tá uma pilha desse tamanho aqui de conta para pagar. E não tô falando de boleto do dia a dia, eu tô falando de coisa de longo prazo. Sim. Quando eu falei assim, cara, temos que quebrar. Foi uma dor tremenda, emocional para minha mãe. Nossa. Imagina a responsabilidade. Querendo ou não, eles... Alguém vai querer achar um culpado, né? Exatamente. E aí, toda a responsabilidade foi pra cima de você. Foi pra cima de mim. Na verdade, minha mãe não quis me culpar, entende? E eu também não os culpo. Então, a gente entende que foi um conjunto de fatores. Até porque você já pegou com dívida. Peguei, mas eu acho que a premissa para que a gente possa crescer na vida é a gente assumir os erros. Se eu peguei com dívida, eu tinha duas opções. Buscar ajuda e entender como eu sanava aquele problema a partir dali, ou esconder o problema e tentar tratar a minha maneira, sem ajuda, e fazer com que acontecesse o que aconteceu, aquela dívida crescesse. Eu optei pelo segundo caminho, achando que, enfim, esse seria o melhor. Então eu tive um erro. Ali pra frente, não importa o que tinha pra trás, ali pra frente o erro foi meu. E sabe de uma coisa, cara? Em um momento da minha vida eu percebi que tudo na vida tem um propósito. E religiosamente o que se diz tudo é graça. Esses grandes erros cometidos, que foram vários pequenos erros, que um dia a gente conversa com mais tempo sobre isso, para você entender o nível. Sim. Eles se tornaram um aprendizado de um nível transcendente. E um propósito na minha vida. Porque, pelo que eu passei, eu tinha um nível de estresse tão gigantesco que eu perdi a minha memória nesse tempo familiar. Eu não lembro de momentos com meu filho. Eu não lembro de momentos com a minha esposa. Eu só sei o que eu vejo nas fotos. Porque era tão preocupante para mim assumir esse erro, era tão preocupante para mim me vulnerabilizar nesse ponto, que eu não queria isso de maneira nenhuma. Então eu acordava e dormia pensando no problema. Você estava no piloto automático com a sua família. No piloto automático e no centro do furacão. Oh. Então foi uma quebra mais do que financeira, foi emocional. Mas quando eu decidi que aquele foi um grande ponto de inflexão na minha vida, que eu mudaria, eu vendi carro, eu vendi terreno, eu não consegui pagar alguns fornecedores, falei, segura, que eu vou entrar, vou te pagar. Precisei fazer isso porque era eles ou eu. Se eu morresse, ninguém mais recebia. Então eu tive que pivotar a minha mentalidade para poder chegar num ponto. E aí começamos. Vendi uma loja, arrendei por 1 milhão e pouco, recebi uma parte à vista, continuei recebendo uma outra parte, enxuguei o time, fui para a barriga no balcão, comprei uma Yamaha YBR 125, comecei a andar de motinha e, cara, fiz o que eu sabia, que era atender com qualidade, com amor, com carinho, receber as pessoas, fazer o melhor por elas, me comunicar diariamente, fazer amizades. E o negócio foi voltando, foi prosperando, foi respirando. E eu paguei R$1 milhão em 2018, paguei mais R$1 milhão em 2019. Perdão, paguei R$1 milhão em 2017, 1 milhão e 200 em 2018, 1 milhão em 2019. Liquidei as dívidas. Em 2020 eu tinha um saldo no caixa. E foi uma... Veio pro azul. Veio pro azul. Foi uma... Depois de 10 anos, eu comecei a viver de uma forma diferente, pensando um pouco mais no futuro. Esses 10 anos, eles têm um nível de importância na minha vida que eu não sei quem eu seria hoje
E eu não sei se eu teria hoje o nível de negócio que eu tenho, com o impacto que tem e aonde vai chegar esse negócio se eu não tivesse vivido esse desafio de uma década. Exatamente assim, Wanda. Eu costumo dizer muito isso. E o que me impulsionou a ir para o empreendedorismo, a trabalhar essa conexão com empresários, foi a história de cada empresário. E todo mundo passa por isso. Todo mundo cometeu um grande erro que impulsionou sua carreira. Exato. Tem empresário que desiste e eu falo, talvez o erro que você cometeu, a falha que você cometeu, o problema é você desistir por causa dela. Agora, ela não fazer você parar, vai fazer você avançar, ganhar experiência e fazer chegar onde você quer chegar. Perfeito. Ou você hoje, eu tenho certeza, se realmente, se você não tivesse passado cada coisa, cada falha que você cometeu, se não tivesse passado, você não estava aqui hoje. Tava não. Não, porque isso se tornou um propósito. Eu não quero que... Se eu puder salvar as pessoas de desafios como esse, e não quer dizer que às vezes... porque a pessoa está mal financeiramente, não. Mas as decisões podem transportar ela de uma zona de um negócio saudável para um negócio infrutífero, um negócio ruim. E isso acontece pela falta de conhecimento, pela falta de ambiência. Então, nasceu a Enjoy. Quando nasceu, não tinha nem esse propósito todo, mas como Deus sabe de tudo que faz, ele nos encaminhou. Né? Nasceu a Enjoy em 2017, porque nessa venda que a gente fez de uma loja, a gente usava o segundo pavimento do prédio como estoque. E a gente não precisava mais. Onde é Enjoy hoje? Onde é Enjoy hoje. A gente não precisava mais. A gente tinha vendido a loja, levamos todo o estoque lá para outra loja e aquela área ficou parada. E um dia eu fui lá, falei, cara, dá pra gente ganhar mais uma rendinha aqui, né? E vamos alugar essas salas. Eu fiz uma pequena reforma, na época eu investi bem pouco, o que eu podia, e comecei a trabalhar o negócio, bem tímido, sem propósito, sem uma proposta de valor. Sim. Era sala alugada, e eu queria ganhar um pouquinho mais colocando uma recepção conjunta para todo mundo, uma internet e uma limpeza. E falei, cara, isso aqui vai funcionar bem. Eu não tinha nem a ideia de que eles podiam se conectar juntos, fazer algum tipo de negócio. Mas isso foi acontecendo. E lá em 2020, quando a gente recebeu a notícia da pandemia e a loja que tinha nos arrendado, o proprietário falou que não ia pagar a gente o aluguel por 4 meses, eu falei, cara, eu vou continuar trabalhando, o nosso setor pode continuar funcionando e eu não aceito você ficar 4 meses sem pagar aluguel. Ele, então a gente vai sair. Eu falei, cara, beleza, sai, tem uma multa, a gente conversa sobre ela, mas ok, sai. E naquele momento a loja ela era arrendada, então todos os equipamentos que estavam lá dentro eram meus. Eu pensei, cara, eu vou reabrir, mesmo na pandemia eu volto a trabalhar. E fui realmente fazer isso. Só que ele ficou de entregar a loja num dia, um funcionário dele me entregou a chave, e quando eu abri a loja e entrei, eu bati a mão no interruptor para poder tentar ligar e não ligava. Então eu acendi a lanterna do celular para poder ver o que estava acontecendo. E a loja estava 100% vazia. Meu Deus do céu, você tá brincando, Wander. Não tinha absolutamente nada. Nem os fios da parede que ligavam as lâmpadas e nem os fios de cobre, não tinha absolutamente nada na loja. O cara levou tudo. Levou tudo. Todos os equipamentos, todas as instalações, a loja estava bem zoada. Meu Deus. Isso eu tinha, era um momento que eu estava no azul, né? Que eu consegui. Sim. Eu achei que eu ia retornar trabalhando e tá tudo bem, custo baixo, eu ponho 2 funcionários ali, eu fico. E, cara, voltei a uma dinâmica de me questionar, será que eu vou viver um novo momento? O medo começa a mexer com a gente. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso de alguma parceria, alguma coisa. Eu tinha um terreno em Santa Teresa e aí chamei um cara, né, um construtor, falei, velho, permuta comigo, vamos fazer. A gente estimou a obra em 120 mil reais, eu pagaria 60, ele ficaria com esse terreninho lá em Santa Teresa. E fechamos assim, começamos, no meio do caminho ele desistiu do terreno, eu comecei a ter ele começou a não pagar os pedreiros, e aí eu comecei a ter que pagar os pedreiros, paguei, consegui, terminamos a obra. E aí fomos lá ampliar a Enjoy. Fomos criar mais um pavimento. Até então você não tinha visão nenhuma para ela. Nenhuma da Enjoy. A Enjoy ela só tinha ali para mim alguma coisa de sala alugada e endereço fiscal. Eu falei, cara, se eu continuar crescendo em endereço fiscal, isso vai ser interessante, eu crio uma renda residual passiva, vai ser bem legal. Mas
nada do tamanho que é hoje, né? Então foi uma disrupção aquele momento, esses erros, né? Para completar, dia 10/10/2020, eu reabri a loja embaixo, né? Sim. O que embaixo da Enjoy, que é mais da Enjoy Embaixo hoje. da Enjoy. Fui assaltado. Meu Deus do céu. Eu Meu abri... amigo, não, sério, o que você encontra? É uma luz, é uma voz que fala, não desiste, continua? Cara, eu acho que a gente... Acho que, como eu disse, cara, tudo tem propósito na vida. Isso, às vezes, eu entendo que, de alguma maneira, testa a gente e prepara a gente para algo maior, sabe? E depois fui entender por que tanta coisa estava acontecendo. E eu acho que quem hoje está aqui acompanhando a gente, aproveitar esse momento de reflexão e olhar para a sua vida de cima, como se você pudesse sair e olhar como se a sua vida estivesse numa maquete. O que está acontecendo com você? O que aconteceu e o que você quer que aconteça? Às vezes falta a gente ter um olhar mais profundo. E eu não tinha, eu vivia no automático. E principalmente, Mike, eu sempre falei que acreditava em Deus, minha família sempre foi cristã, mas a gente precisa realmente entender quem é Ele e entender o quanto a gente quer Ele do nosso lado. Porque o quanto a gente quiser, Ele vai estar. Mas se a gente estiver afastado, a gente está à mercê do mundo, cara. E o mundo não é um lugar legal para quem está longe de Deus. Nesse dia, depois de todos os desafios, porque, meu irmão, é lógico, aqui eu estou encurtando a história, mas todos os altos e baixos, os desafios, quando eu fui fazer a reforma, eu achei que era uma coisa, virou 2, 3 coisas, porque o chão estava fofo, a parede estava toda infiltrada, e aí dos 120 mil que era previsto investir, que 60 o cara ia entrar e eu ia entrar com 60, se tornou 400. Uau. E quando você vai para esse entendimento, né, e você termina aquilo e fala, caraca, eu venci, você abre a loja e você vai comemorar, porque é o dia que você está reinaugurando, vem um cara com uma .40, outro com uma 38, põe na sua cabeça e fala, poxa, passa aí. Cordão, aliança, relógio, celular. Então o assalto, então foi um roubo mesmo, foi um furto. Foi um furto, não, foi um assalto, foi a mão armada. Meu Deus do céu. E aí acuou a gente lá atrás, a gente, não tinha o que fazer ali. Enfim, foram embora, fui atrás, sabe, coisa que hoje eu não faço mais. Estava até falando que a gente teve um atentado recente, né? Entraram na nossa sala de podcast lá em Laranjeiras, roubaram lá nossos equipamentos. Não sei se aqui sabem quanto custa, né? Manter uma estrutura dessa, quanto se investe para ter um estúdio como esse. Muito bonito, por sinal, parabéns. A gente foi assaltado. Mas, cara, perguntam pra mim, e aí, cara, você recuperou? Você foi atrás? Cara, nem... Isso pra mim hoje não é nada. Nem do cara que limpou a loja lá que se arrendou, você também não... Não, a gente entrou na justiça, eles pagaram. Ah, tá? sim. Isso, eles pagaram, mas, demorou, né? Naquele momento a gente precisava da loja funcionando, era isso que a gente queria, pô. Mas a gente não vai atrás, esse tipo de coisa, assim, Deus tem mais a dar para nós, sabe? Que estamos realmente conectados com Ele. E eu parti para continuar esse projeto, então, abrimos a loja. A pandemia, se você quer saber, foi um fato triste no mundo, mas economicamente para nós, ele nos impulsionou naquele momento devido a inconstante alta de preços, tá? Que ela vinha, então a gente entendeu esse jogo, eu comprava um volume e, cara, comprava um volume no dia 31, no dia 5 ele já estava valendo 10, 15% a mais. E eu entendi esse jogo e apostei pesado. Então eu comprava para poder pagar em 6 vezes e criava um estoque que em um mês ele já estava valendo 15, 20% a mais, em 3 meses ele já estava valendo 50% a mais. Houve uma inflação descontrolada. Eu não sei quem vai lembrar aí, mas os imóveis, o quanto subiu, preço de terreno, carros acima do valor da FIP, crescendo desenfreado, porque as pessoas começaram a ter uma nova dinâmica, um olhar diferente para o valor da vida e do tempo. A pandemia nos ensinou demais. Verdade. E assim como eu digo hoje a você, o Mike, tudo na vida tem um propósito para Deus.
E Napoleon Hill também diz que todo fracasso traz consigo uma semente de igual valor ou superior, a ponto de dizer que apesar das tristes perdas que tivemos na pandemia, ela nos ensinou muito para quem ficasse aqui na Terra soubesse valorizar mais o seu tempo com a sua família, soubesse valorizar mais a si próprio e enxergasse a vida de uma maneira diferente. E principalmente enxergasse, cara, que nenhum de nós que está aqui trabalhando, a gente está aqui por negócio, mas a gente está aqui por negócio porque, e por intermédio desse negócio, nós realizamos nossos sonhos de vida. Nós alcançamos o amor e a felicidade, que essa é a grande busca do ser humano. Que a gente precisa ter consciência disso, sabe? Sim. E quando a gente tem consciência disso, a nossa energia se eleva e algo nos procura. E essa consciência e esse sair do piloto automático muda todo o jogo. Quando a gente... E eu vi que você mudou, e assim, me contando, eu não te acompanhei no período que você estava no piloto automático, mas hoje o que você é, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua vida profissional e pessoal, realmente você sabe lidar bem com isso. Obrigado. E hoje, dentro das dinâmicas que nós temos de negócio, né, o quanto nós promovemos que as pessoas se elevem, tenham níveis de consciência maior, possam se compreender e compreender aos seus negócios, com o objetivo de que tenham vidas melhores. Afinal de contas, ninguém está fazendo negócio por fazer, eu não deveria. Sim. Tá? E a Enjoy, ela começou a me empurrar para algumas coisas. Eu não sabia que tinha algo maior do que simplesmente a Enjoy ou um projeto de negócio. Eu fui descobrir isso depois. Com todos esses anos, Mike, as pessoas me elogiavam muito e talvez uma das coisas que me atrapalhou a assumir que eu tinha quebrado foi isso. Elas falavam, nossa, você revolucionou o negócio do seu pai. Nossa, você mudou. Caramba, como que vocês cresceram. E, no fim, eu queria realmente mostrar mais disso para as pessoas, porque o tempo todo elas estavam validando quem eu era, o que eu fazia. Então, era isso que mexia comigo e eu pensava, cara, eu não posso mostrar que eu não sou o que elas pensam que eu sou. Eu tenho que fazer mais. Nossa. E aí eu queria criar volume, eu queria fazer promoção, eu queria fazer coisas que não estavam ao meu alcance. Eu me seduzia por essas questões e isso me levou para o buraco. Eu não demorei para entender esse jogo. Você começou a querer viver pela aparência, para mostrar para as pessoas que você era o que elas pensavam que você era. Isso. Acontece muito isso. É um demais. Eu já passei por isso também. Acho que todo empresário passa por isso. E tem que tomar cuidado com esses certos elogios, né? Se a pessoa não souber receber, se o ego da pessoa for lá em cima, é perigoso demais. Sim. E aí, Mike, eu tendo esse nível de percepção, essa visão, eu comecei a questionar por que eu não tinha o resultado que eu deveria ter, ou que eu achava que eu deveria ter, porque as pessoas falavam tão bem, me elogiavam, diziam que eu era inteligente, e eu não tinha esse resultado, mas, cara, eu era um cara agressivo, brigão, orgulhoso, sabe? E, inclusive, na minha rotina de vida, eu e minha esposa, a gente brigava todo dia, cara. Sério, Wander? Todo dia era uma farpa daqui, uma troca dali, às vezes uma coisa um pouco mais séria. Assim, nunca levantei a mão para ela, Deus me livre, mas ela já me deu uma porrada já. Eu já tomei uma porrada dela já. Tadinha, ela até machucou a mão. Ela é pequenininha, cara, mas a bichinha ficou brava. Eu também era chato pra caramba. Mereceu. Mereci. Mas é interessante como que o que nós somos no negócio, o resultado que nós temos, condiz também com quem nós somos em casa, cara. Nós somos um só. Isso hoje é um pilar da cultura do nosso negócio. Life is only one. A vida é uma só. Tu é o mesmo, cara. Você não deixa de ser o cara em casa que você vai ser no trabalho e vice-versa. A sua essência, a sua cultura, o seu comportamento, ele é o mesmo e ele te acompanha. E uma vez a gente brigou mais sério. Foi a última vez que a gente brigou. A gente ia para um aniversário, eu reclamei que ela não tinha comprado o presente. E de uma coisa besta, Sim. Voltamos para casa, minha filha no banco de trás e a gente brigando, minha filha vendo, ela chorou. Eu me preocupava com aquilo, mas eu não conseguia conter aquela emoção. O orgulho, né? O orgulho, e a gente brigando, e aí de repente eu saí com o carro, minha esposa ficou em casa, depois eu volto. E a gente, sabe, era aquele diálogo de que um não queria ceder pro outro e tal, e fomos dormir 1h da manhã. Só que eu já vinha acordando há 12 dias às 3 horas da madrugada.
E num episódio de um podcast que a gente estava gravando, o co-host que estava comigo e o nosso convidado, eu comentei com eles isso e o convidado quis fazer uma oração na sala. E o meu co-host, depois dessa oração feita, ela falou, cara, quando você acordar 3 horas da madrugada, com essa constância, Deus querendo falar contigo, vai orar. Sim. E nesse dia fomos dormir 1h da manhã, brigados, mais uma vez, e de novo às 3 da manhã eu acordo. E me levanto, pego meu celular, mando uma mensagem no grupo, aí ele vai inbox, vai por message pro meu inbox e fala assim, cara, é Deus querendo falar contigo, vai orar. Eu recebo aquilo, dou a mínima, desci, fiquei batendo na mesa, questionando por quê dessa dinâmica de vida ruim, essa coisa. E quando eu dou por conta, minha esposa chega, bate no meu ombro e fala, vamos subir. Ela se rendeu e eu me rendi também. E eu não faria isso naturalmente, que eu era... Não, me pede desculpa, coisa parecida, orgulhoso, necessitado dos outros, né? De mostrar que é superior, que total. eu não dou o braço a torcer. Necessitando de ver no outro o que, na verdade, eu consigo dentro de mim. É sobre cada um, cara. Não é sobre os outros. E aí eu subi, deitei na cama. Quando eu deito na cama, vem a mensagem, ajoelha. E aí eu desço e ajoelho do lado da cama. Nunca tinha ajoelhado para orar. Minha esposa vem, ajoelha do meu lado. E a gente fica ali por uns 15 minutos orando e eu, Senhor, por que eu não tenho os resultados que as pessoas tanto falam que eu deveria ter, que eu sou inteligente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, o que está faltando? E eu não orava, eu não ajoelhava. E eu passei 15 minutos ali e falei sobre nosso relacionamento, falei com Deus sobre nós, falei sobre minha vida, sobre minha dinâmica empresarial. E quando eu subo e deito na cama, vem outra mensagem, pega a Bíblia. E eu olho para ela assim e falo, amor, a gente tem Bíblia. Ela falou, temos, tá lá embaixo, eu vou pegar. Eu falei, você pega pra gente? Ela, eu vou pegar. Ela desceu, subiu com a Bíblia e me entregou a Bíblia. Eu liguei a lanterna, apontei para a Bíblia naquele momento e encontrei a resposta que eu havia pedido ajoelhado. Daquele dia para frente, isso tem 2 anos, nunca mais eu fui o mesmo. Deus simplesmente tirou o velho Wander e pôs um novo. Que incrível, cara. Nunca mais eu briguei com a minha esposa. Tem 2 anos. Me tornei outro. Um líder muito mais humano, empático, ouvinte, humilde, de valores. Não que eu fosse um cara... Eu nunca fui um cara mau. Eu sempre fui um cara humano e sempre amei as pessoas. Mas eu tinha esses desafios que me impediam de ser o eu real, conectado, presente, pleno. Eu era mais um cara na dinâmica dos pensamentos, do mundo, trabalhando todos os dias no automático, sem um plano conciso, detalhado, estratégico de futuro, para minha família, para mim, para o meu negócio. Hoje eu sou um cara que olha daqui 5, 10 anos. Ontem eu pedi o ChatGPT para fazer um roteiro da minha vida com base em todas as premissas que eu dei para ele. Cara, ficou incrível. Sério? Eu ainda tenho que aprimorar, mas o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, é assim na minha vida, é assim no meu negócio, é assim para com o meu filho. E o que Deus falou para mim, quando eu apontei, tá aqui a imagem, para quem tá em casa aí, essa foi a foto que eu tirei, aqui ela já era 5 e pouca da madrugada. Essa foi a foto do dia. Do dia. Você guardou. Essa é a foto real. Eu vou trazer só um pedaço aqui. Sim, por favor. Né? Mas ele diz aqui, ó, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra,
assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalecerá o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém. Que incrível. O que você entende disso aqui? Eu entendo que você pode estar caminhando, querendo focar, querendo chegar em tal lugar, mas sempre está nas mãos de Deus. É Ele que vai te enriquecer, Ele que vai te levar à pobreza, se Ele quiser. Ainda mais se você escolher Deus como seu Deus. Eu acho que essa palavra, na verdade, as palavras da Bíblia, a palavra de Deus, não é para quem não acredita, é para quem acredita. E para quem acredita, tem que estar firmado nisso. Não adianta você querer chegar num lugar se Deus não planejou te levar até aquele lugar. Se você quer Deus... Eu costumo dizer, Wander, sempre para as pessoas, não é para quem não acredita, é para quem acredita. Se você é cristão, se você tem fé em Deus e Deus não faz parte da sua família, então ele não é real para você. Sim. Se você tem fé em Deus, se você diz que crê em Deus, você é cristão e Deus não é sócio no seu negócio, então Deus não é real para você. Sim. E passou a ser tão forte para nós que eu escrevi um livro chamado Máquina de Resultados. Os 10 pilares de uma máquina de resultados, de uma pessoa de uma essência incrível, capaz de gerar resultados. O 10º pilar e mais importante é que você coloque Deus à frente de tudo. Por que é o 10º? Porque ele mostra, num contrassenso, como 10º, mas ele mostra que nenhum dos 9 anteriores serve se ele não estiver à frente. Isso. Então eu venho para mostrar que, cara, tudo bem, você chegou até aqui, aprendeu tudo, beleza. Agora, se você não tiver Deus à frente, não importa quem você é, o quanto você sabe. É sobre isso, eu também penso assim. E quando ele entrou na minha vida e se tornou o centro da minha vida naquele momento, e hoje eu tô aqui falando dele, quando eu falo dele e eu leio isso aqui, me arrepia todo, cara. E eu tenho um sentimento de gratidão, uma paz interior, uma coisa gigante que acontece dentro de mim. Hoje eu sou grato a Deus por ele me permitir sentir isso. E eu peço, às vezes, deixa eu te ouvir mais, deixa eu te entender mais. Eu sei que eu não sou digno, mas eu gostaria muito, eu quero estar mais próximo do Senhor. E coloco o Senhor à frente dos meus objetivos e desafios. Ontem chamei minha esposa, meu amor, vamos ajoelhar, eu tenho algumas coisas que eu quero que você esteja do meu lado aqui. Sabe, porque é um poder tremendo você pegar a sua esposa e ajoelhar junto com ela e clamar e pedir que Deus esteja contigo à frente, porque Ele é capaz de tudo, nós não. Sim. Nós somos humanos. O sobrenatural é com Ele. Então, parceiro, Deus mudou minha vida, transformou, eu não seria nada se não fosse Ele. Nunca vou me perder, mas se eu me perdesse nessa caminhada achando que de tudo que eu estou fazendo, o que está acontecendo, os bons frutos que estamos colhendo, os bons frutos que estamos gerando na vida das pessoas, se eu achar que isso é porque eu sou muito bom, eu começo a perder a essência que eu tenho certeza que Ele quer para mim, que é ser testemunha dele, mostrar que o que a gente está fazendo é porque Ele está no centro, Ele está à frente. Exato. Sacou? Não quero perder isso. E se alguém que hoje nos acompanha aqui quer entender sobre negócio, é claro, nossa estrutura ela ensina muito sobre gestão, estratégia, marketing, vendas, gestão de pessoas, liderança, autoconhecimento, ferramentas, inteligência artificial e tudo que você imaginar que um negócio precisa para ter performance. Mas o principal é uma coisa que eu não tenho como te falar exatamente como ela é. Você precisa sentir, você precisa ver e ver. Vai ver. Isso é real. Eu vejo como vocês tratam realmente o mundo dos negócios e é impressionante como não é algo só sobre negócio. 100%. Exatamente, Mike. E assim, cara, seguiu a minha vida. A Enjoy, ela se tornou uma grande referência no estado. A gente está com um plano de levar ela para um valuation de R$1 bilhão. Uau. Em 5 anos a gente quer fazer isso. A gente vai abrir 10 unidades no Brasil. A primeira unidade mais estruturada, voltada para educação, né, de fato, com toda uma estrutura de salas, de auditório, de LED, de rooftop. Porque o nosso negócio ele não é só ensinar, ele é ensinar de uma forma que entretém e gera experiência. Então são eventos, tem gastronomia, tem relacionamento, tem música, tem... o que é isso, afinal?
é que as pessoas estão valorizando muito, muito mais assim, os relacionamentos. Eu vejo que o networking é capaz de levar as pessoas para salas onde o diploma não leva, sabe? Sim. Então, quando a gente cria um ambiente de conexão e desenvolvimento, a gente está pensando no relacionamento além do que ela vai aprender sobre todas as técnicas que o negócio dela precisa também. Daí que é muito importante. Então, essa primeira unidade, a gente deve inaugurar em fevereiro, ali na Praia da Costa, né? Com Sim. uma vista para Vila Velha bem legal, uma unidade bem grande. Você está super convidado, né? A turma aqui do Estarei estúdio lá. está convidada também a estar lá com a gente nessa inauguração. E aí a gente parte para um 2025, onde a gente prevê faturar 30 milhões de reais e fechar o ano de 2029 com 300 milhões de faturamento, um valuation de 1 bilhão. Uau. Com EBITDA de 35%, fazendo isso com negócios locais. Que a nossa tese é não deixar que você vá para São Paulo procurar o que você tem aqui, sendo que aqui você vai encontrar com pessoas que amanhã vão tomar um café contigo na padaria ou almoçar com você e vocês vão falar sobre como um pode ajudar o negócio do outro e juntos vocês vão construir algo muito maior, entende? É isso. Todas as vezes que eu estive na Enjoy aconteceu isso. Sempre tem relacionamento que Sempre gera negócio. tem. Sempre acontece. E Wander, para caminharmos para o final, eu queria te fazer 3 perguntas. Primeiro, como foi quebrar a regra de eventos com o Máquina de Resultados aqui no Espírito Santo? Disruptivo. Para responder em uma palavra, disruptivo. Foi simples, Mike, porém trabalhoso. O simples não quer dizer que não existe... É simples você correr 42 quilômetros, é só você fazer a mesma coisa, cara. Você começa no KM0 e persiste correndo 42 quilômetros. É simples ou não é? De certa forma, parece simples. É simples. É fácil? É diferente. Eu fiz o simples. E essa que é a graça da coisa. As pessoas tendem a dizer que o Espírito Santo tem desafios de se fazer esse tipo de coisa porque as pessoas não valorizam as pessoas que são daqui. Elas são, apesar de são provincianas e gostam do status de ir ver alguém de São Paulo ou ir para São Paulo e não valorizam o capixaba. Mas quanto mais disso você fala, quanto mais disso você pensa, mais você propaga para si e para os outros essa realidade. Super real isso. Nós criamos as nossas realidades. Eu criei outra. A realidade que eu criei foi que eu não quero ouvir isso não me interessa. Para mim são seres humanos comuns como qualquer outro, em qualquer outro lugar. E eu vou fazer um super evento que vai mudar a mentalidade de muito capixaba. E quando alguém me falava que não ia dar certo, simplesmente parece uma coisa incrível. Quando você está blindado, a informação bate e desvia. Eu sou o sapo surdo. Você sabe o que é o sapo surdo? Não. Sapo surdo eu falo porque teve um sapinho que caiu num poço fundo, né? E ele era surdo. E esse sapinho caiu e não conseguia pular a altura suficiente para sair daquele poço. Ele estava fadado à morte ali. Sim. E vieram 2 sapinhos na beira do poço olhar para aquele outro sapinho e eles começaram a falar: poxa, olha lá, ele caiu, vai morrer. Ele não vai conseguir chegar aqui em cima. É impossível, olha o tamanho desse poço. Nem o sapo que mais alto pulou na vida, na vida inteira, em todo o tempo que a gente conhece os sapos, ele conseguiria sair desse poço. Aí eles chamaram os outros sapos e aí começou a se acumular um monte de sapo em torno do poço. E eles começaram: nossa, olha só, vem cá ver. E o sapinho surdo lá embaixo não entendia o que eles estavam falando. E como eles gesticulavam muito, chamando outros sapos, ele pensou: nossa, eles estão falando para eu poder ir, que eu consigo sair desse poço. E aí ele começou a pular, e eles: nossa, ele tá tentando, cara, o que ele tá fazendo? Ele não vai conseguir. Que loucura, impossível. E ele: nossa, estão me incentivando, vamos. E ele pulou, cara, saltou por cima dos sapos que estavam olhando ali à beira do poço e conseguiu. E surpreendeu todo mundo. Que incrível, que história incrível. E é exatamente o que o você fez, hein, Wander? Eu fui o sapo surdo. Foi. Por isso que a gente juntou 1.259 empresários no Patrick Ribeiro. E quando que é a próximo evento, Máquina de Resultados? O Máquina de Resultados, eu não sei a data específica, mas é em junho do ano que vem. Ao invés de um dia, serão 2.
E vai Legal. ser uma porrada, viu? E nesse último você não trouxe nenhum player de fora. Nenhum player de fora. Que Ninguém. incrível, cara. E não que quer incrível. dizer que não vou trazer. Eu acredito Não, que o sim, Pereira mas- venha aí. Não é porque a gente quer. Vamos excluir a Não, galera de lógico, fora, mas assim, é porque o pessoal faz evento e traz um. Eu já fiz evento, fiz um em BH e trouxe um player pra ajudar também, a questão de visibilidade. Mas você fez um evento gigante pra 1.200 pessoas sem precisar utilizar essa estratégia aí, Sim. sabe? E Wander, segunda pergunta. Pra quem. Você começou a Enjoy lá atrás, pessoal, ir lá fazer uma reunião, fazer um momento de trabalho ali. Ok, era um público. Hoje, pra quem é Enjoy? Pois bem, Mike, hoje a Enjoy ela atende a 4 ICPs principais. O que é o ICP? O Ideal, o ICP, né? O Ideal Customer Profile, né? É o perfil de cliente ideal. Nós, como empresários, precisamos ter clareza sobre para quem é o nosso produto, de uma forma pragmática, né? Estratégica e bem definida. Então, hoje, eu tenho uma linha de produtos, uma esteira de produtos e uma escada de valor para cada um de 4 perfis diferentes. O primeiro perfil é o cara que fatura até 2 milhões de reais por ano e que tem até 15 funcionários. Esse cara está sediado no Espírito Santo e ele tem desafios de qualquer uma área de negócio, seja de finanças, gestão, processos ou qualquer outra. Marketing, vendas são nossas habilidades. Ou ele tem o objetivo de crescer, disruptar a forma de pensar, expandir mentalidade, se relacionar com outros empresários para fazer negócios, sociedades, relacionamentos, clientes, fornecedores, e ele quer estar nesse ambiente para isso. Aí, além desse cara, os demais, eles têm basicamente desafios parecidos e objetivos também parecidos, porém é o cara que fatura de 2 a 5 milhões, né, que tem ali entre 20 e 50 funcionários, e o cara que fatura entre 5 a 100 milhões, e o cara que fatura acima de 100 milhões. Por quê? Porque a gente tem grupos específicos para cada range, para cada faixa de faturamento. Porque dentro desses grupos, os desafios são parecidos. Você imagina que um cara que fatura acima de 100 milhões, ele é um cara que tem para cima de 500 funcionários. Esse cara tem desafios diferentes. Ele não tem um desafio de venda, ele tem um desafio de estruturação, de governança, de liderança. Ele tem um desafio tributário, eventualmente um desafio até de modelagem do negócio dele para uma expansão mais robusta. Então, reunir essas pessoas que têm desafios parecidos, com mentores que resolvem especificamente essas dores, me dá a clareza de ser assertivo na solução que a gente entrega para esse público. Tá? O que a gente está fazendo, Mike, é pensar num público que atende a turma mais iniciante, pensando que a gente quer ajudar. Hoje a gente só tem o Imersão Máquina de Resultados, que acontece uma vez por ano. Sim. Né? Mas a gente está pensando realmente em estruturar produtos que atendam essa turma que ainda não chegou nos 2 milhões de faturamento, que ainda está modelando para entrar nesse mercado, sabe? Que bacana. É isso. O produto que vai lançar que eu acho mais incrível é o... Esse é o produto, hein, Mike? O produto para o empresário saber contar sua própria história, sua trajetória, falar em público com autoridade, sabe, prender a atenção da galera no palco, dominar o palco. Esse produto vai ser demais. Esse produto, inclusive, tem um mentor, rapaz, um cara brabíssimo. Forte. Alto, forte, 1,95 m. Mike Pandolfi. Aqui, ó, pra quem não me conhece, realmente, não 1,95 não, 1,87. Eita, Mike. Eu acho incrível esses produtos que você tá trazendo, Wander, pra Enjoy, realmente para ajudar todo mundo que tá entrando lá. Parece que tem um produto de ajuda para o que a pessoa... eu tenho uma dificuldade X, vai ter na Enjoy. Tem uma dificuldade Y, vai ter na Enjoy. Sim. Eu acho isso incrível. O produto mesmo de comunicação e oratória, hoje é um dos 12 produtos da nossa esteira. Ele é um produto que resolve uma dor latente, real, e que a grande maioria das pessoas tem, que é o desafio por falar em público. Né? Você imagina que o empresário ele precisa estar preparado quando a oportunidade aparece. Diz que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Exato. Quando alguém, cara, num encontro, numa palestra, sabe, em algum momento te dá um microfone, se você tá preparado, sabe, cara, tu aproveita aquela oportunidade ali, pode mudar o jogo do negócio. Exato. Você atrai a atenção de alguém que estava ali ouvindo e ela vem falar com você depois e aquele cara pode ser um sócio, um investidor, um cliente, sei lá. Estar preparado é sobre isso, é criar momentos de sorte. E o produto de comunicação e oratória vem para realmente, numa metodologia incrível que você tem, né, que é a metodologia do oratória nos palcos e negócios,
com 5 encontros, conseguir desenvolver um modelo de palestra e te tirar da zona de conforto para que você passe a estar na zona de conforto com o microfone na mão. Ou seja, se sentir confortável em falar, eliminando timidez, eliminando os desafios de dicção e todos os outros que podem te travar a ter um bom resultado com o microfone na mão para que isso gere negócio para você, não é isso, Mike? Exatamente. Eu costumo sempre dizer, Wander, é impressionante como o empresário ele tem um seguro para o carro dele, mas não faz oratória. Mas não faz nem sentido isso? Claro que faz. Para que você tem um seguro? É porque você quer bater seu carro amanhã? Não. É porque você quer ser roubado? Não. Se acontecer, você está assegurado, você está preparado. Ter oratória é a mesma coisa. O empresário tem que entender, você não tem que ser um palestrante, você tem que saber palestrar. E aí, no dia que você precisar palestrar, se você tiver oratória, ela é o seu seguro. Se você não tiver, aí vai te levar realmente à decadência. Perfeito. E, Wander, para finalizar agora a última pergunta. Qual o maior inimigo do empreendedor? Maior inimigo do empreendedor? Na sua visão, na sua opinião, na sua trajetória, você conseguiu enxergar um maior inimigo? Meu maior inimigo, cara, foi a arrogância. Achar que você é capaz de fazer tudo sozinho. Mandei um podcast hoje num grupo nosso aqui de amigos, né, especificamente porque eu tô conduzindo um casal que tem desafios. Isso é uma das coisas que a gente faz. A gente faz coisas que estão além. Eu não tenho nenhum produto de mentoria de relacionamento, irmão. Mas, pô, é um casal de amigo que tá por um fio de terminar. Eu mandei, chamei eles para ir pra Pedra Azul comigo na semana passada. Falei, eu preciso conversar com vocês. Eu não tenho tempo, mas eu tenho as 2 horas de ida e as 2 horas de volta. E aí, 4 horas de servidão. Porque você salvar um casal que tem 2 filhos é você salvar o mundo. Porque a família é o mundo. O mundo que a gente quer. Então, se eu tô fazendo isso, você concorda que eu tô servindo a Deus? Total. Então, hoje eu mandei nesse grupo desses amigos casais nossos, desse casal amigo nosso, do Pablo Marçal. Inclusive dele falando, o maior erro que você pode cometer é estar sozinho. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quando você está num grupo que tem objetivos comuns, propósito em comum, e valores e princípios, cada um com seus desafios, você está disposto a expor, chamar as pessoas para te ajudar, você ganha anos, você ganha dinheiro, você ganha tempo, você ganha saúde, você ganha qualidade de vida, você ganha paz. Então, por que não se faz isso? Arrogância e orgulho. Esse pode ser o maior erro do empreendedor. O empreendedor que vai crescer, que vai prosperar, que vai disruptar o negócio, vai criar coisas incríveis, novas, vai mudar o mundo com o que ele faz, porque vai criar emprego, renda, vai trazer uma solução real para a sociedade. E esse cara, para ele chegar nesse nível, ele precisa ter humildade. Que incrível. É isso. Exato. E esse foi Wander Miranda, senhoras e senhores. A gente tem que até colocar uma salva de palmas, hein, ô Fel? É legal, a gente hein? faz aqui mais. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Eu quero agradecer, Wander, de verdade. Eu não poderia escolher outra pessoa para inaugurar no Palco Cast, porque a sua história, realmente, eu sou fã da sua história, da sua trajetória. Sou fã mais ainda do que você está construindo hoje. Obrigado. Tá? E, pessoal, já vai acompanhando também o Wander em todas as redes sociais, tá certo? E vocês vão ver o quão gigante ele está levando o Espírito Santo junto. Isso que eu acho mais incrível. Wander, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, sucesso. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Beijo no coração. Siga lá, @owandermiranda no Instagram. Grande abraço. Valeu, senhoras e senhores. E outra, calma aí. Antes de você levantar do seu lugar e sair da plateia, já curte, já comenta o sininho, compartilha, se inscreve. Ó, quem costuma se inscrever? Mike. 5 Cs? Curte, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Eu sei. Tá bom, tem 2 S. Mas fala 5C que você não esquece. Verdade, ó. Acompanha esses 5 Cs aí, ó. Tem um S no final, uns 2, hein? Valeu.